vamos então falar sobre níveis de organização. Nós estamos então na disciplina de biologia. E para iniciar, vamos falar aí a respeito, né, desta imagem. Então, nessa imagem, nós percebemos que existem aqui, ó, tá? Que vão existir níveis de organização dentro da área da biologia. Então, nós chamamos de níveis de organização biológica. Lembrando que existe uma variedade de organismos, ou seja, de seres vivos, que nós encontramos na natureza. Então, isso é enorme. E a gente percebe que para ficar mais fácil é preciso haver uma certa organização. E é o que nós vamos ver então neste primeiro momento. É importante lembrar que existem seres que são unicelulares, ou seja, que são muito simples, como as bactérias, mas também existem seres unicelulares que apresentam um pouquinho maior de grau de complexidade, como os protozoários e os fungos. E também existem aqueles seres que são pluricelulares, que entre eles nós podemos destacar o grupo das plantas, o grupo dos animais, o grupo de algumas algas e o grupo de alguns fungos. E aí vem uma pergunta clássica, né? Mas o que vai definir ser um ser vivo, né? O que é um ser vivo? Então, para ser considerado um ser vivo, é preciso existir algumas características, e entre elas é que eles devem ser formados por uma ou por mais células. Então, eles precisam ser unicelulares ou pluricelulares. Além disso, eles necessitam de energia, tá? Para poder manter a sua célula, precisam se reproduzir para manter aí os seus representantes da espécie, precisam ter um material genético, né? E precisam passar por processos de evolução constantemente. Então, a biologia estuda então a enorme variedade dos seres vivos. E aí, olha lá, percebe-se então que dentro da biologia, né, que a biologia, na verdade, ela é uma ciência bastante ampla que vai estudar desde estruturas submicroscópicas até a vida distribuída por todo o planeta, ou seja, estruturas extremamente pequenas, e ela vai então estudando e conhecendo estruturas que vão estar ali distribuídas ali por todo o planeta. Ou seja, com a sua adaptação, né, com adaptações às mais diversas condições aí do ambiente. Quando a gente fala submicroscópicas, nós estamos falando de estruturas pequenas que não podem então ser vistas sem o auxílio aí de um microscópio. Por exemplo, átomos, moléculas, organelas e algumas células, tá? Algumas células. A gente precisa de um apoio para poder observá-las, né? Desta forma, então, foi necessário organizar esses níveis biológicos de acordo com a complexidade do objeto de estudo em análise, e para cada um desses níveis, nós chamamos então de nível de organização. Então, se a gente observar na imagem, tá, nós vamos ter aqui. Isso aqui representa então todos os níveis de organização estudados dentro da biologia. Então, vamos lá.